Eu tenho uma palavra muito importante para vocês. Está chegando o dia das eleições, amém? Orem a Deus, consultem a Deus, entendam a gravidade do momento que nós estamos passando. Vá votar, não deixe de exercer a sua cidadania. O voto é uma maneira legal que Deus nos concedeu para exercermos a nossa cidadania. Talvez você pense assim: mas meu voto não vai fazer diferença. Mas vá lá marcar sua presença. Por quê? Porque realmente este é o instrumento que nós temos para poder mudar a nação. E eu tenho certeza que Deus pode usar a sua vida. Amém? Eu estou falando sobre a série de oração, mas eu quis fazer um intervalo nesta série por conta do momento tão grave que nós estamos vivendo na nação. E eu queria começar lendo o texto de Êxodo, capítulo 17, versos 15 e 16, que diz o seguinte: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi em hebraico, e disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. O que está acontecendo aqui é que o povo de Israel estava saindo do Egito, indo em direção à terra prometida, e no meio do caminho ele é interpelado pelos amalequitas. E Deus intervém, dá a vitória e faz esta declaração: Eu estou jurando que em todas as gerações Amaleque lutará contra Israel. Isso aqui é uma dica importante quando a gente fala de teologia, porque não diz respeito só a um povo. Na verdade está falando desta guerra de reinos que existe desde o Gênesis, quando o homem pecou, entre o povo de Deus e aqueles que odeiam a Deus. Quem foi Amaleque na história? Amaleque foi o neto de Esaú. Esaú era irmão de quem mesmo, irmãos? Jacó. Filhos de quem? Isaac. Esse povo aqui é muito doutrinado. Pois é, vocês sabem muito bem que Jacó, vivo como era, comprou a primogenitura de Esaú. Você sabe que naquele tempo, um filho primogênito, ele tinha direito ao dobro da herança. Sabia disso? Ele ficava, se tivesse 10 filhos, metade era do primogênito, a outra metade dividia por 10. Era o dobro da herança total. Então, quando Esaú vende o direito de primogenitura, depois que ele mata a fome, ele cai em si, e ali entra um espírito de inveja que faz com que Esaú e os seus descendentes passem a odiar aos descendentes de Jacó por conta daquilo que perderam. Então quero que você entenda uma coisa, meu querido, que Satanás te odeia simplesmente porque hoje você tem aquilo que ele perdeu. Amém? E quando Deus diz assim: eu jurou o Senhor que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. E essa guerra é guerra do Senhor contra Amaleque. Então os amalequitas representam os inimigos de Deus, inimigos espirituais que se manifestam através das gerações com povos diferentes. Deu para entender aqui? Então a partir daí, querido, eu queria trazer para vocês algumas lições destes encontros de guerra entre essas duas nações, Amaleque e Israel, que representam os inimigos de Deus e aqueles que são os filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Então diga assim: a minha luta é contra Amaleque, que representa Satanás, amém? Bom, os 4 encontros que a gente vai citar, o primeiro deles é esse mesmo.
E como os textos são muito longos, eu vou contar para vocês e depois vocês verifiquem em casa, tá bom? Bom, o primeiro encontro, então, Israel está indo em direção à terra prometida e os amalequitas os pegam de surpresa. E o que aconteceu? Moisés sobe para o monte e Josué vai para o campo de batalha. Então, naquele momento, eles perceberam o seguinte, que quando Moisés orava e levantava as mãos, lá embaixo Josué prevalecia. Quando Moisés se cansava e abaixava a mão, Josué começava a perder. E aí, eles percebendo isso, eles deram um jeito, colocaram uma rocha e falaram: Moisés, senta aqui. E aí Moisés falou: mas o meu braço está cansado. Aí Arão e Hur, um de cada lado, ficaram sustentando os braços de Moisés. E durante todo o tempo que os braços estiveram para cima, ali Israel prevaleceu. Amém? E a palavra diz assim, lá em Êxodo capítulo 17, eu vou ler a partir de um certo trecho, diz assim: e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi, Yahweh Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto Yahweh, ou o Senhor, jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós temos aqui algumas lições que a gente pode aprender para a nossa vida, queridos. A primeira é que sempre que Deus tem uma conquista para o seu povo, haverá primeiro uma guerra. Quantos aqui estão passando por uma guerra, pessoal? Antes de uma grande conquista, sempre há um levante do inimigo. Amém? Então, ao invés de você olhar para as suas lutas como uma evidência de que Deus não te ame, olhe como Deus te preparando para a grande vitória, para a grande conquista que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Pode se expressar, não tenha vergonha. A segunda lição que a gente aprende aqui é que a vitória veio com a união de duas gerações. Isso aqui é muito importante. Moisés no monte orando, Josué, a nova geração, no campo de batalha guerreando. Josué sem Moisés não venceria, Moisés sem Josué não venceria. E aqui eu quero dizer para você, jovem, você está cheio de energia, cheio de unção, cheio de vontade de realizar, cheio de sonhos, mas nunca abra mão da experiência dos mais velhos, porque eles podem agregar valor, trazer ensinamentos para que vocês evitem o caminho da bancarrota, o caminho da derrota. Amém? Então eu fico pensando da importância de pais e filhos lutarem juntos. Amaleque vai sempre tentar dividir pais e filhos. Ah, mas o meu pai não me entende. Eu passei minha juventude inteira dizendo: meu pai não entende. Eu achava que ele não sabia nada da vida. Aí comecei a ficar um pouco mais velho, eu percebi que quem não sabia nada da vida era eu. E a partir do momento que nós nos entendemos, Deus fez uma obra extraordinária. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus haverá de reconciliar pais e filhos, a geração nova com a geração velha, a geração que intercede, que tem experiência, com a geração que vai conquistar a terra. Amém, igreja? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Da mesma maneira, uma igreja que vence precisa ter o equilíbrio dos mais velhos, dos que têm cabelo branco, e a força dos mais jovens. Nós não podemos entrar nessa dinâmica em que o velho olha para o jovem e fala que, nossa, essa música é barulhenta. E o jovem, quando a gente está na igreja, se for cantar os hinos antigos, fala: meu Deus, isso é de 1500 e bolinha. A força está sempre na união
entre a geração que já viveu e já experimentou grandes coisas com o Senhor e aqueles que estarão para conquistar algo novo. Eu aprendi na minha vida que tem dois jeitos de você aprender. Um é através do mentor, outro é através dos problemas e das surras que o diabo dá na gente. Sim ou não? Diga assim: eu prefiro a primeira. Então jamais despreze a experiência de quem vem antes. Aqueles que compreendem isso vão ter vitória na sua vida pessoal e daí por diante. Então a gente percebe aqui a importância que Deus está dando para as duas gerações, né? O segundo encontro, a segunda guerra entre Israel e Amaleque já acontece quando o povo de Israel já está na terra prometida. E o relato está lá em 1 Samuel 16, de 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Está falando da outra situação. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Quero fazer um parêntese aqui, porque nem todo mundo entende que no Velho Testamento as pessoas viviam em tribos. O mundo naquela época não era um mundo avançado, então não tinha esse negócio de diplomacia. Não, eu não posso lutar. Quem não lutava morria. Ou eles lutavam para sobreviver, ou iriam ser destruídos. E Deus, quando dá a ordem de que eles vençam e arranquem o mal pela raiz, Ele não está sendo um Deus malvado, como muitos afirmam. Isso é uma declaração anacrônica, que é oriunda, que é decorrente da falta de entendimento da história. Deus sempre agiu na história permitindo o desenvolvimento natural das pessoas e dos povos. Mas a verdade é que Deus diz assim: por causa daquele evento que eles atacaram o meu povo que estava subindo para a terra prometida, eu quero que você, Saul, lute contra os amalequitas e acabe com eles. Vejam o que aconteceu. Os versos 8 a 11 de 1 Samuel 15. Saul lutou contra os amalequitas. O exército de Israel tinha aproximadamente 250 mil homens, e ele venceu a guerra. Porém, olha o que o texto diz: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Aqui nós vemos um homem, um rei que foi ungido por Deus, relativizando a ordem de Deus. E o que ele fez? Aquilo que era desprezível ele matou, mas ele preferiu deixar vivo o rei Agag, porque para ele era um trunfo, para mostrar para os inimigos que ele tinha preso, que ele tinha no seu calabouço o rei dos amalequitas. E ele salvou mais o quê? A melhor parte do rebanho. Deus fica indignado com isso, fala com Samuel, e Samuel vai até Saul e confronta Saul. Ele diz assim, os versículos a partir do 13 a 23, mas eu não vou ler todo, tá? Então disse Samuel a Saul:
Porque ele foi até lá e ele disse: Saul, por que você desobedeceu a Deus? Ele falou: não, eu obedeci. Aí Samuel falou: mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ah, é o barulho do gado. Ué, mas Deus não tinha mandado você matar o gado? É, mas o povo não quis matar. Quer dizer que você não matou também Agag? O líder você não matou? O rei? É, não matei. O povo não quis matar. Então quando você for votar, meu querido, você toma muito cuidado com quem gosta de desobedecer a Deus e entregar a decisão para o povo. Porque com Deus, ou você obedece, ou virá consequências. E aí o que aconteceu? Samuel fala para Saul: eu vou ver o que Deus vai trazer de consequência para você. E eu vou ler. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? O que Deus está falando para Samuel? Quem é que te tirou do nada e te transformou em rei? Fui eu, Senhor. E aí o texto diz: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente antes estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminados. Porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao desejo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e boi, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí Samuel responde: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não tem prazer em holocaustos, porque ele disse: nós guardamos os animais para fazer holocaustos. Deus falou: não quero holocaustos, eu quero obediência. E ele diz: e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, diga rebelião, é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, que é se manter rebelde, que é a rebelião a longo prazo. Ele diz: e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Muito sério, né, irmãos? Aqui a gente tem algumas aplicações muito tremendas. A primeira é que a desobediência sempre tem consequências. Diga: a desobediência sempre tem consequências. Às vezes você acha que não tem, porque você desobedece a Deus e as coisas não acontecem imediatamente. Mas saiba que a desobediência sempre tem consequências. A segunda aplicação é que a desobediência pode vir camuflada de relativização. A palavra diz isso e a pessoa diz: não é bem assim. Já viu pessoas falando isso? E queridos, o questionamento da palavra de Deus é o pecado original. Adão caiu porque desobedeceu a Deus. E todas as pessoas que a Bíblia chama de rebeldes são pessoas que se posicionam contrariamente a Deus e usam de artifícios para relativizar. Podem ser circunstâncias. No caso de Saul, ele jogou a culpa para o povo. É o povo que quis fazer isso. Mas Deus não cobrou do povo, Deus cobrou de Saul. O líder tem responsabilidade de se apresentar de maneira obediente diante de Deus. Se a tua família está vivendo problemas, é porque você ainda não tomou posição. Você não pode ser rebelde ao Senhor. Você tem que obedecer a voz de Deus a despeito dos circunstantes, a despeito da opinião daqueles que você ama e admira, porque
Porque Deus diz: aquele que me obedece vai comer o melhor dessa terra, mas aquele que me desobedece, eu vou romper esta aliança. Eu não estou falando aqui de perder a salvação, até porque no Novo Testamento a coisa muda de figura, né? A aliança que Deus tem com o seu povo, pela fé, ela não pode ser quebrada por causa de um pecado, mas que traz consequências, não tenha dúvida que traz. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe que a terceira aplicação é que Saul perdeu a coroa, irmãos. Amaleque conseguiu o que ele queria. Vocês se lembram da inveja de Esaú? Amaleque quer roubar a sua bênção. Repita comigo: eu não vou deixar ele fazer isso na minha vida. A desobediência é muito sério. Saul perdeu a sua coroa. A quarta aplicação diz respeito à resposta que Deus deu à desobediência. Não adianta você querer argumentar com Deus com relativizações, porque Deus é mais inteligente que você. Ele conhece a verdade. Você pode camuflar, esconder, mas Ele está vendo a verdade. E Deus falou: porventura, quem é que te tirou lá? Porque Saul, quem foi encontrado por Samuel quando? Procurando achar as jumentas do pai dele. Olha que cara, jumento. Ele saiu desta posição de um indivíduo inexpressivo em Israel e se tornou rei. E agora ele não honra a Deus, fazendo o que a palavra de Deus diz. É muito sério, irmãos. Quando você votar, pense sem relativização quem é a favor ou quem é contra a vontade de Deus. Porque não tenha dúvida que a guerra de Amaleque contra o povo de Deus ainda existe hoje em todas as nações do mundo. Satanás querendo impossibilitar o plano de Deus. E ele faz isso tentando as pessoas a duvidarem da vontade de Deus, como Adão duvidou. E Saul aqui perdeu o seu trono, a sua coroa, por conta disso. A quinta aplicação é que Saul não se arrependeu e por isso perdeu a coroa. Porque o arrependimento, queridos, abre portas para que Deus restaure. Digo, o arrependimento é o caminho da restauração. Saul se arrependeu? Não. Ele se justificou. Ele falou: foi o povo. Quando Deus falou: não aceito isso, ele falou: não, Senhor, é porque a gente pegou, manteve os rebanhos para te ofertar. E Deus falou: você acha que eu estou interessado em sacrifício? Eu quero obediência. E ele diz: a rebelião é como o pecado das feitiçaria. Você já fez uma feitiçaria na vida ou não? Ninguém foi de um centro de umbanda, alguma coisa assim? É isso que a Bíblia chama de feitiçaria. Aliás, a palavra feitiçaria no grego é farmakeia. Farmakeia parece com o que mesmo, irmãos? Farmácia. Por quê? Porque lá na antiguidade as pessoas invocavam demônios se drogando. Eles ficavam high, né? Dava barato e os demônios entravam. E Deus fala: você abomina a feitiçaria, mas a tua rebelião é igual a isso. Então todos nós precisamos estar atentos a isso. A desobediência sempre traz destruição e perdas, mas o arrependimento, diga, mas o arrependimento traz a restauração. Amém? A terceira guerra entre Amaleque e o povo de Israel, deixa eu só fazer aqui uma comparação, tá? A primeira, Israel está caminhando para entrar na terra prometida. Nós estamos falando aí de mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. A segunda é quando Saul já é rei. Saul começou a reinar no ano 1040 antes de Cristo e foi até o ano 1000 quando Davi assumiu. Aqui está mais ou menos no ano 1002, está muito próximo de Davi assumir o trono. E essa é a terceira guerra entre os amalequitas e o povo de Deus. Está lá em 1 Samuel 30,
1 e 2, que diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Vocês se lembram que Saul não acabou com os amalequitas, né? Olha os amalequitas aqui de novo. Passaram muitos anos, eles cresceram novamente e atacaram a Saul, e depois atacaram a Ziclag, que era uma cidade onde Davi ficava com os seus valentes, por volta de uns 600 homens. Quando ele chega lá, ele encontra tudo pilhado. E aí, imediatamente, os homens de Davi se voltam contra ele, para matá-lo. Mas olha o que a Bíblia diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. A primeira aplicação aqui é que Satanás não poupa os homens de Deus. Davi era o homem ungido nesse momento já. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Será que as pessoas de Deus também sofrem ataques, irmãos? Na vida pessoal, na vida familiar. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema das portas se fecharem. Por quê? Porque isso é guerra. A segunda aplicação é que homens de Deus também se angustiam. Então, se você está angustiado, necessariamente não significa que você não tenha fé. É porque a gente é humano. Diante da crise, nós somos impactados. Sim ou não? Mas a terceira aplicação, que está lá no versículo 6 do 1 Samuel capítulo 30, diz assim: porém Davi, diga, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Se a gente fosse até aquela página que diz que Davi se angustiou, a gente ia ficar um pouco decepcionado com ele. Mas a Bíblia diz que a despeito de se angustiar, ele o quê? Se reanimou. Diga, reanimar no Senhor. Ânima no latim significa alma. Reanimar é ganhar de volta vigor. Amém? No grego, entusiasmos significa entronizar a Deus, introjetar a Deus. Quer dizer, o cristão que confia em Deus, ele passa pelas agruras, pelas angústias, mas ele se reanima no Senhor, seu Deus. Amém, igreja? Em quarto lugar, a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Vejam a diferença de Davi e Saul. Saul fazia da cabeça dele, era influenciado pelo povo. Numa outra oportunidade, Samuel diz que vai chegar no arraial para sacrificar, e ele demora um pouquinho, mas chega dentro do dia que estava prometido. Saul já tinha feito o sacrifício. Quando Samuel confrontou, ele falou: o povo estava muito impaciente, achei que você não viesse, e fiz o sacrifício. O pecado da relativização é muito sério, irmãos. E a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. E o texto diz no versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo eu? Ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Saul queria ouvir o povo, e Davi ouvia ao Senhor. E o texto nos diz, a partir dos versículos 17 a 20, porque aconteceu o seguinte: Davi então vai em busca dos amalequitas, e no meio do caminho havia um egípcio que tinha sido escravo dos amalequitas, e por estar doente eles deixaram ele para trás. Aí Davi fala:
quem é você? Ele fala, eu sou um egípcio, servo dos amalequitas. E Davi fala, onde é que eles estão? E o homem revela o lugar. Quando Deus olha para o coração de alguém e vê obediência, Ele sempre provê os meios para que a vitória seja alcançada. Amém, igreja? Deus deixou um homem para trás para dizer aonde eles estavam indo. E olha o que o texto diz. Davi chega e encontra os amalequitas. Os versos 17 a 20 dizem assim: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles, diga, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, diga, tudo. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tomou a trazer, tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Davi obedeceu a Deus. Contra o homem ou a mulher obediente a Deus, Amaleque não prevalece. Ele pode até vir e atacar sua vida, sua família, pode até atacar a nação brasileira, mas todo aquele que invoca o Senhor vai ter a sua restauração, vai ter a sua restituição, e nada foi levado que não fosse restituído. Amém, igreja? Mas tem um relato muito interessante, queridos, porque é importante que vocês entendam. Enquanto Davi estava lutando aqui com os amalequitas, Saul estava no monte Gilboa, lutando contra Saul. Você vê isso no capítulo seguinte, o 31. Então está aqui Davi, o homem ungido e obediente a Deus, lutando e prevalecendo contra os amalequitas, e do outro lado está o rei que perdeu a unção, que perdeu o favor e a graça de Deus, lutando contra outros inimigos, os filisteus. E aí aconteceu o seguinte: Davi é alvejado e ele não morre. Então ele está lá, ajoelhado, ferido de morte, seus filhos já morreram, e passa um homem, e ele chega, vem cá, me mate por favor, que eu não estou aguentando. E aquele homem mata a Davi, desculpe, a Saul. Oh, vocês estão prestando atenção, hein? Eu vou ler para vocês 2 Samuel 1, de 1 a 10. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi, como que foi isso? Conta-me. Ele respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho, o grande amigo de Davi. Disse Davi ao moço que lhe dara as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço, portador das notícias, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou Amalekita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu Senhor.
Se vocês acham que foi um capricho, Saul ser morto por um amalequita. Quem o alvejou foram os filisteus, mas quem o matou foi uma amalequita. E não só matou, como tomou a coroa dele e levou para quem? Para o novo ungido de Deus, a Davi. Vocês estão percebendo o que Deus faz, irmãos? Aquele que obedece a Deus vai ser honrado. A coroa aqui representa a unção, o favor. Então Saul, ele não só perdeu o seu trono, mas perdeu também a sua vida, e pelas mãos daquele povo que ele se recusou a vencer. Interessante, porque ele chega diante de Davi com a coroa na mão e ele se prostra. Olha o que diz o versículo 2: sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Um amalequita que matou Saul porque já não tinha mais a unção, e se prostrou diante daquele que tinha a unção. Meu querido, as circunstâncias mudaram, mas uma verdade permanece. Eu quero que você saiba: aquele que se prostra diante de homens não prevalecerá, mas aquele que se prostra diante de Deus, esse será exaltado. A Bíblia diz assim: quem teme ao homem, armas ciladas, mas o que descansa no Senhor, não, o que confia no Senhor, descansa em segurança. Amém? Então não podemos temer homens, não podemos nos render aos inimigos de Deus nas suas estratégias, na sua ideologia, na sua maneira de enxergar a terra. A igreja está aqui ainda porque Deus tem um propósito de transformar o mundo através da mensagem do Evangelho. Então não recue, não recue. Deus tem algo para você, e se você se dispuser a assumir o lado de Deus, Deus vai te levantar. Amém, irmãos? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amaleque representa Satanás. Satanás humilha os filhos desobedientes, mas teme os ungidos que andam em obediência. Então Saul morre pela mão de um amalequita, principal inimigo de Israel. O amalequita que traz a coroa para Davi simboliza o reconhecimento da vitória daquele que está na vontade de Deus. Quero te dizer, meu querido, se você for fiel a Deus nesses dias, obediente à sua palavra, não relativizar a sua palavra em hipótese alguma. Não existe razão para relativizarmos a palavra. Se você fizer isso, Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos. Davi entendeu isso. Por isso que no Salmo 23 ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença do quem? Dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Os nossos inimigos não são pessoas, não são seres humanos, são espíritos poderosos, malignos, que usam pessoas. Nós estamos enfrentando uma grande batalha no Brasil, irmãos. Cuidado quando você relativiza e dá poder para aqueles que são inimigos de Deus. Cuidado. Esse é um momento muito importante da história do Brasil, e nós temos que pedir a Deus que Deus nos livre daqueles que o afrontam, que se levantam contra o seu nome. Davi teve que vencer a batalha contra os amalequitas primeiro, para estar pronto para o trono. Diga assim: antes de toda grande conquista tem uma batalha. E é interessante porque Deus permitiu que Davi enfrentasse o mesmo povo, só que o resultado foi diferente, porque a Bíblia diz que Davi matou a todos,
Só não morreu quem fugiu. Mas quem ficou na guerra morreu. Agora, aquele camarada que veio dar a notícia, ele achou que ele ia dar uma grande notícia. Ele falou, quem sabe Davi vai me dar um dinheiro, ou talvez até me dê uma posição, porque afinal de contas, eu matei o inimigo dele. E Davi então falou, você matou Saul? Sim, matei. Aí Davi manda matá-lo. Aí você vai falar, por que ele fez isso? Duas razões. Diga, em primeiro lugar, porque ele conhecia a palavra de Deus enquanto aos amalequitas. Ele obedeceu. Diga, em segundo lugar, porque ele falou, como você ousou tocar no ungido de Deus? Davi respeitava a unção, mesmo que Saul fosse um crápula que se levantasse contra ele. Diga, antes de toda conquista, temos uma grande batalha. Promoção vem depois de grandes batalhas. Você está vivendo um momento de guerra aqui, querido? Toda guerra é um teste, é uma oportunidade de você obedecer a Deus, confiar em Deus e esperar o grande livramento que Ele tem para a sua vida. Amém? Davi, portanto, assume por conta da sua obediência. Vocês já imaginaram, irmãos, a gente ter um dia um presidente da república que consulta a Deus? Vocês já imaginaram isso? Alguém que antes de começar o seu dia dobra o joelho e fala, Deus, hoje eu tenho grandes guerras, me abençoa. Vocês acham que isso é um absurdo? Ou vocês acham que Deus é capaz de intervir na história dos homens ainda hoje? Porque tem gente que pensa que a fé e o cristianismo é algo que você deve compartimentalizar, deixar no escaninho da religiosidade, ou no máximo na filosofia. Mas não, a palavra de Deus diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Quando Salomão, o rei, consagra o templo, ele busca o Senhor, ele faz milhares de sacrifícios, literalmente milhares de sacrifícios, e ele ora a Deus, Deus o visita em sonho e diz, Salomão, o que você quer? Pode me pedir o que você quiser. Ele não pediu dinheiro, nem riquezas, nem vitórias sobre os inimigos. Ele pediu sabedoria para ser um bom governante. E Deus disse, porque você não pediu riquezas, nem vida longa, nem vitória sobre os inimigos, você não pediu nada para si, eu vou te dar muita sabedoria e mais tudo aquilo de que você abriu a mão. Ainda hoje nós precisamos de homens de Deus nas áreas de liderança. Vocês sabem quem foi o homem que venceu o escravagismo na história, o primeiro a vencer o escravagismo, tirando Moisés, né, que também foi um libertador? Um inglês chamado William Wilberforce, durante 30 anos, lutou com uma voz solo, única, para acabar com o tráfico de navios de negreiros e acabar com a escravidão. Depois de 30 anos, este homem foi honrado perante todos. No começo eles riam dele, no fim ele foi instrumento de Deus para a libertação. E dali os movimentos de alforria e de libertação foram se espalhando pelas nações. Começou com a visão de um homem de Deus, que entendeu que as vidas, Deus não criou ninguém para ser escravo de ninguém. A liberdade é a maior das nossas heranças, é o maior prêmio que temos. Então, meu querido, a igreja pode fazer diferença, e aqueles que consultam a Deus recebem sabedoria. O último evento, a última luta, passaram mais de 500 anos, e agora nós estamos aqui na Pérsia. Vocês sabem, em 586 a.C., os babilônios invadiram Judá e levaram cativos todos os judeus, só deixaram alguns velhos e doentes para a Babilônia. Mas a Babilônia, depois de um certo tempo, foi dominada pela Pérsia. E é interessante porque quando chega o imperador Ciro, ele
já tinha ouvido falar de que um certo Daniel profetizou que ele ia dominar a Babilônia. Então ele chama Daniel, e Daniel chega lá com a profecia de Jeremias, em que Deus chama Ciro pelo nome. Aí o Ciro falou assim: quer dizer que o teu Deus escreveu sobre mim? Escreveu. Quanto tempo faz isso? 180 anos. Ele falou: ele está me chamando de pastor. Ciro falou: então eu quero dizer para vocês que eu vou assinar um decreto, e todo judeu vai poder adorar ao seu Deus, e aqueles que quiserem livremente voltar para a terra de Israel, eu os liberarei. Tremendo, né, irmãos? Mais uma vez um homem de Deus na corte, para poder ministrar a palavra àquele que estava recebendo poder. Mas passaram muitos anos desde que Ciro assumiu, e nós estamos aqui no tempo do imperador Xerxes. Quem já ouviu falar de Xerxes? Xerxes é aquele do filme do Rodrigo Santoro de 300, não é? Esse é Xerxes. A Bíblia chama ele por um outro nome, chama de Assuero. E ele era um rei muito poderoso, e um dia ele fez um grande banquete e mandou chamar todos os príncipes de todas as províncias, e veio todo mundo. E ele estava super contente porque ele queria apresentar a sua esposa Vasti, que devia ser uma mulher tremenda, linda. E a Vasti estava lá com o banquete dela, com as mulheres, e falou: não, não vou não. Como é que é? Você não vai? Não, fala para que eu não vou, que eu estou ocupada. Quando ele fica sabendo que ela não iria, ele fala: ah, não vai? Então, tchau. Não é mais a minha rainha. E literalmente ele ficou sem uma rainha. Neste tempo, morava lá em Suzã, a capital do reino da Pérsia, um judeu benjamita chamado Mordecai. Diga Mordecai. Não é que ele morde. Ele é Mordecai o nome dele. Ele era um benjamita, que a Bíblia diz que ele é filho de Quis. O judeu tem o costume de dizer vários descendentes: filho de Quis, filho de tal, filho de tal. Detalhe: Saul era benjamita, e Saul era filho de Quis. Em outras palavras, Mordecai muito provavelmente era descendente de Saul. E está lá Mordecai, que criou a sua prima, filha do seu tio, chamado Hadassa. E um dia está o Mordecai andando lá pela cidade de Suzã, passa Amã. Diga Amã. Amã era o quê? Amalequita. Com tudo que teu irmão diga assim: esses amalequitas não dão sossego. Amalequita, descendente do rei Agag. Como é que é? Aquele rei que Saul falou: não vou matar. 500 anos depois, o descendente daquele rei é o primeiro-ministro da Pérsia. E quando ele passava, todo mundo se prostrava. Quando ele passou diante do judeu, o judeu não se prostra diante de ninguém, só perante Deus. Ele falou: você vai se prostrar? Ele falou: não vou. Ah, não vai? A partir daí a Bíblia diz que ele decidiu que ele iria acabar com todos os judeus. Diga genocídio. Aliás, não foi a primeira vez que tentaram acabar com Israel, né? E aí então ele fez uma manipulação para que o rei assinasse um decreto, estabelecesse até o dia para a morte de todos os judeus. E para Mordecai ele mandou fazer uma forca especial em praça pública para ele ser humilhado. Nesse ínterim, Mordecai chega para Hadassa e fala: Hadassa, estão fazendo um concurso de beleza aí. Você é muito linda. Quem ganhar vai ser a nova rainha. E ela foi. Adivinha quem ganhou? Diga assim:
Deus sempre mexe os seus pauzinhos. Hadassah, ele disse assim: mas não conte para ele que você é judia. Se perguntar o seu nome, diga que o seu nome é Esther, que era um nome persa, que significa estrela. E foi lá só Hadassah. E no inteirinho aconteceu muita coisa. Mordecai um dia ouviu uns eunucos que planejavam matar o rei. Ele fez o rei saber, livrou o rei. E se você ler o livro de Esther, você vai ver todos os desdobramentos, mas eu vou contar algumas coisas que são interessantes aqui na nossa história. Quando Mordecai fica sabendo do decreto de Amã, que ele tinha feito o Xerxes ou Assuero assinar, ele chamou a sua prima, né? E disse assim: você tem que comparecer diante do rei. Naquele tempo, ninguém podia comparecer diante do rei a menos que ele chamasse. E naquele tempo, quando Mordecai fala isso para Esther, ela fala: mas se eu comparecer perante ele sem ser chamada, eu vou morrer. Já faz mais de um mês que ele não me chama. Mordecai falou o seguinte: não pense que se você ficar na proteção do palácio, você não vai morrer também não. Você pode ser descoberta como judeu e vai morrer também. E aí ele diz: quem sabe, diga quem sabe, não foi para esta hora que Deus te levantou. O que fez Esther? Ela mandou reunir o povo e disse: o povo judeu, jejuem e orem. E compareceu diante do rei. E o rei ficou surpreso, porque ele não tinha chamado, mas como ele gostava dela e era muito bonita, olhe para a pessoa do outro lado e diga assim: beleza abre portas. Olhem para mim, por exemplo. Onde eu chego abre portas. Arrombando, né? A verdade é que o rei levantou o cetro. Falou: que é, minha querida? O que você deseja? Ah, rei, eu gostaria tanto de fazer um banquete, mas eu faço questão que só convide o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro já chegou em casa dizendo: a rainha mandou fazer um banquete só para o rei e para mim. Olha como eu estou bom. Olha como eu sou importante, que ele é uma malequita. E aí tudo bem. Mas o rei falou: mas o que você quer? Qual o pedido que você tem? Não, lá no banquete eu te conto. Nessa noite, o rei Assuero dorme e tem um sonho. E ele sonha com Mordecai. Aí ele acorda, chama os seus servos e fala: escuta, eu sonhei com aquele judeu Mordecai. Eu fiz alguma coisa para honrá-lo depois que ele salvou a minha vida? Não, rei, o senhor não fez nada com ele. Mas eu tenho que fazer. Chamou lá Amã: Amã, vem cá. Pois não, meu rei, bajulador toda a vida. É o seguinte: o que você faria para honrar uma pessoa maravilhosa que fez algo muito especial por você? E o Amã: sou eu. Aí ele chegou: ah, rei, estufou o peito e falou: vou te dar um bom conselho. Que tal se o senhor deixar ele montar no seu cavalo e puser vestes reais sobre ele e botar uma coroa, e que se leve este homem por toda a cidade dizendo: este é o homem que o rei quer honrar. E ele falou: pode dizer, senhor, quem é? E o rei falou: Mordecai. E ele falou: o meu inimigo? Faça isso. Aí está lá Mordecai em cima do cavalo, com vestes reais, coroado, sendo puxado por toda a cidade. E as pessoas gritavam dizendo, o arauto que estava junto com ele dizia: eis aí o homem a quem o rei quer honrar. Diga para a pessoa do teu lado: quando Deus quer te honrar,
Ele vai fazer na presença dos teus inimigos. Você pode aplaudir o Senhor, querido? O que aconteceu depois dessa humilhação tremenda? Chega o dia do banquete. E no dia do banquete o rei pergunta para Esther: qual que é o seu pedido? E ela ali abre o coração e diz: meu rei, eu sou judia. E este que está aí, o Amã, quer destruir todo o meu povo. E o decreto que o senhor assinou é para isso. O rei fica transtornado. Manda que Amã seja enforcado junto com toda a sua família na forca que ele mandou fazer para Mordecai. Só que o rei tinha um problema. O problema dele é que no tempo dos persas, nem mesmo o rei podia reverter um decreto que ele havia assinado. E ele chega então para Esther e fala assim: eu não tenho como cancelar isso. E tinha data marcada. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer um outro decreto, dando ao povo judeu a possibilidade de se defender. E vou fazer mais. Eu vou treinar os judeus. Pegar o meu exército e vai treinar os judeus. E vocês vão ter armas. E quando chegou o dia, os amalequitas não, todos os povos que estavam lá, foram para exercer aquele decreto. Resultado: Deus deu uma vitória cabal para Israel. Queridos, desde esse dia, Israel celebra uma festa chamada Purim. Quando já ouviram falar do Purim? A festa do Purim é uma festa que ninguém é permitido ficar triste. Você sabe que ainda hoje nas sinagogas eles sentam, comem e bebem até cair. E eles leem, é verdade isso. Quem me contou foi um judeu. Falou assim: não, festa do Purim é que os meninos mais adoram, porque eles vão lendo, né? Quando chega e fala Amã, todo mundo bate o pé e bate palma. As crianças usam aquelas... vaiando Amã, celebrando com júbilo, alegria, com vestes coloridas, a vitória de Deus contra Amaleque e os inimigos do Senhor. Porque é isso que Deus faz. Ele dá a vitória ao seu povo na presença dos seus inimigos. Amém, irmãos? Eu quero então trazer aqui algumas aplicações importantes para vocês, lições muito importantes. Presta atenção, porque aqui tem algumas dicas, algumas chaves fundamentais para você entender o momento que nós estamos vivendo. A primeira lição é que o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não cita Deus nem uma vez. Mas isto não quer dizer que Deus não esteja lá. Isso não quer dizer que Deus não esteja intervindo. E aqui eu vejo a aplicação em que, mesmo nas coisas que aparentemente não são de cunho espiritual ou religioso, mesmo que o nome de Deus não tenha que aparecer em algumas áreas da vida, inclusive na política, isso não significa que Ele não esteja lá, que Ele não queira se envolver, que Ele não queira dar a direção. Deus está presente sempre que Ele é invocado. Amém? Isso vale para a tua vida profissional, isso vale para a tua família, isso vale para a criação de filhos, isso vale para a eleição que você tem daqui a 2 semanas. Mas alguém vai dizer: não, mas nós vivemos num estado laico. Você sabe o que é um estado laico? Significa que o Estado não tem religião. Mas hoje estão tentando fazer do Brasil um Estado laicista. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que cada vez mais os governantes estão criando leis para coibir a liberdade de pregarmos a palavra de Deus. Vivemos na época da guerra cultural, em que a televisão, os jornais, todo mundo se levanta contra a igreja e contra os princípios de Deus.
Então não venha me dizer que por ser um Estado laico, nós não podemos entender a gravidade do momento e lutar para que Deus permaneça nos dando a liberdade de viver como cristãos e pregar o Evangelho e de ser um instrumento de transformação. Amém, igreja? Nós temos o direito disso. Não só o direito, mas também o dever de pedir sabedoria a Deus. Principalmente nesta área hoje, que dependendo qualquer que seja o resultado, vai trazer desdobramentos para a nossa vida. A segunda aplicação é que o plano de Satanás sempre foi destruir o povo de Deus. Isso nunca terminou. Hoje, ele está conspirando para te matar. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, obliterar, arrancar do mapa. Este é o propósito. E os amalequitas representam estes que querem acabar com a visão judaico-cristã. Quando eu for falar o segundo capítulo sobre marxismo cultural, você não pode deixar. Já falei a primeira, não vem na segunda que você vai aprender muito. Amém? E a Bíblia diz claramente que em todas as gerações Amaleque lutaria contra o Senhor. Vale para hoje. Diga, vale para hoje. A terceira aplicação que eu quero fazer é que Deus sempre nos dá oportunidades para restituirmos aquilo de que fomos roubados. Mordecai, quem era Mordecai mesmo, irmãos? Diga, um benjamita, provavelmente descendente de Saul. Saul perdeu a unção, perdeu a coroa. Mordecai é um descendente dele, porque buscou a Deus. Depois da vitória sobre os povos que se levantaram, adivinha quem foi o primeiro-ministro nomeado por Assuero? Mordecai. Deus estava restituindo a coroa, o poder, a autoridade, a influência para um descendente de Saul, porque buscou a Deus. Isto nos ensina que ainda que tenhamos cometido erros no passado, Deus é um Deus de misericórdia e Ele há de restituir tudo àqueles que o buscam. Amém? Deus quer honrar o seu povo aqui no Brasil, nessa hora tão difícil. Nós estamos vivendo uma guerra contra Amaleque, os inimigos de Deus. A quarta aplicação é que Esther precisou se posicionar. Cutuca o teu irmão e diga, você tem que se posicionar, meu irmão. E como é que ela se posicionou? Primeiro ela convocou o povo judeu para que orasse e jejuasse. Porque a vitória no mundo físico se ganha primeiro no reino do Espírito. E a vitória sobre o Brasil se dará quando o povo de Deus orar. Deus prometeu, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertas os meus ouvidos estarão abertos para a oração que se fizer neste lugar. Amém, igreja? Posicionamento. Vamos orar pelo Brasil. Eu estou convocando um jejum aqui para quem ama o Brasil, daqui até o dia das eleições. E nós vamos escolher um dia ainda antes das eleições para nos reunirmos como igreja, nos prostrarmos perante Deus, chorar pelos pecados da nação brasileira e pedir que Deus intervenha e tenha misericórdia da nossa pátria. Amém, igreja? Quantos aqui querem fazer parte deste jejum? É uma convocação para todos que estão aqui.
ela aceitou o desafio de comparecer. Deus a colocou lá, lhe deu graça e sabedoria para que todo aquele plano engendrado para destruir o povo de Deus fosse desbaratado. Em quinto lugar, eu quero dizer que o rei concedeu o pedido de Esther quando ela estava cumprindo a vontade de Deus. Meu querido, essa é uma lição que a gente tem que levar para a vida. A promessa de Deus é: deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quando alguém se coloca no centro da vontade de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Em sexto lugar, o povo só venceu porque obteve o direito legal de lutar e se defender. Diga, o povo só venceu. Diga, o povo não venceu só orando. O povo venceu exercendo o direito legal. Capite? Será que hoje nós temos um direito legal que pode nos levar à vitória para o reino de Deus? Quantos aqui creem nisso? Orar e lutar. Esse é o chamado de Deus. Devemos fazer o nosso direito. Tem muitos cristãos que quando ouvem falar de política ficam assim: já vem agora falar de política. Meu querido, quem vai governar esse país é um político. Quem vai fazer as leis favoráveis ou contrárias à fé são políticos. Não adianta você pensar que você vai ficar alijado do processo e não vai ter consequências. Acorda, igreja, nós temos que nos posicionar e orar, e agir, e votar, e exercer o nosso direito de voto, porque essa é a arma que Deus nos deu. Amém, igreja? O resultado da obediência de Mordecai e Esther foi uma vitória extraordinária. E até hoje eles comemoram com uma festa de alegria o Purim. Eu creio que Deus quer dar um Purim aqui para nós também. Uma vitória cabal, de maneira que nós possamos continuar a existindo como povo de Deus, pregando a verdade. Porque se tem algo que a igreja tem feito, é transformar as vidas. O drogado é liberto, aquele que estava com o casamento quebrado é restaurado, o enfermo é curado. A igreja tem feito um trabalho que é do governo. E nós não recebemos nada e nem queremos receber, porque queremos fazer pelo amor que Jesus tem por todos os desvalidos. E esse é o nosso chamado. Amém, igreja? Os amalequitas representam os inimigos de Deus. Onde quer que estejam, pode ser o Brasil, os Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, eles ainda estão aí. E o que nós devemos fazer? Orar e votar a favor da palavra de Deus. A sua vida de cidadania não pode ser separada da tua vida espiritual. Eu vou te dizer uma coisa: quando Jesus morreu, a igreja começou a partir daqueles 11 e mais aqueles que estavam no dia do Pentecostes. Foram perseguidos, mortos, mas a fé foi se multiplicando, a ponto de no 4º século depois de Cristo, um homem chamado Tito, Constantino. Tito é 70 depois de Cristo. Constantino, estando numa disputa
com Maxêncio, um outro homem, para assumir o império, ele chamou os cristãos e falou assim: olha, eu tive uma visão do céu, onde eu vi uma cruz e uma voz que me dizia: vá e vença essa batalha. E ele chegou para os cristãos e disse: se vocês me ajudarem nessa guerra, eu vou dar liberdade para todos vocês adorarem um Deus cristão. E mais do que isso, eu vou declarar a religião cristã como oficial no Império Romano. Por causa dos cristãos que se uniram a Constantino, ele venceu a batalha. Depois disso teve um monte de consequências também negativas. Mas não podemos deixar de entender que a igreja se espalhou pelo mundo em função da liberdade que eles tiveram. Porque agora eles não tinham que se esconder mais, agora eles podiam pregar a palavra. Vocês não querem que a gente continue a ter essa liberdade no Brasil, irmãos? Então, orem, peçam direção para Deus e usem da sua cidadania. Eu quero terminar essa palavra dizendo: não subestime a força do inimigo. Se você não lutar, você estará à mercê dele. Nós, como cristãos, temos armas espirituais, mas também armas humanas. Não estou falando aqui de revólver nem de espingarda, estou falando aqui de voto. Amém? Eu quero te pedir que você reflita sobre esta guerra com Amaleque em 3 níveis diferentes. O primeiro, na sua vida pessoal. Simplesmente pelo fato de você ser do Senhor, faz com que você se torne um alvo do inimigo, porque ele odeia os que são de Deus. Ele não quer que você adore a Deus, porque ele já foi um adorador. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus, porque ele já teve uma comunhão extraordinária com Deus, e ele perdeu tudo isso. Então hoje, enquanto pessoa, fale com Deus: Senhor, eu quero me arrepender de toda rebelião na minha vida. Eu não quero ser rebelde, Senhor, a tua palavra, eu quero ser obediente. Eu quero entregar minha vida, meus sonhos, meus problemas, meu coração, e eu quero ser teu por inteiro, Senhor, como Davi foi. Olha assim ao Senhor agora, diga para Deus: perdoa-me, Senhor. E o Espírito Santo agora está falando com você, certamente está te contando algumas coisas que talvez você não se lembre, que Ele quer que você se arrependa. O segundo nível desta guerra é o nível da família. A família é a base da sociedade. E hoje nós vivemos num tempo em que Amaleque quer destruir a família. Quer destruir a família, questionando toda a sua base, questionando os papéis do homem, da mulher, dos pais em relação aos filhos, questionando em todos os sentidos, até na questão de gênero. E nós devemos orar pela nossa família, porque a nossa família é o maior legado que temos na vida, e devemos lutar para que a nossa relação de marido e mulher seja uma boa relação. Então, se você está vivendo aí brigado com a tua esposa, esta não é a vontade de Deus. Se você está aí estremecido com os seus filhos, esta não é a vontade de Deus. Se arrependa, peça a Deus graça e misericórdia para restaurar o relacionamento da família, porque quando a família está bem na presença de Deus, nós temos felicidade plena. Mas o terceiro nível é da igreja. E eu não estou me referindo simplesmente à igreja local, estou falando da igreja universal. Porque a igreja de Cristo na terra é a última resistência contra o espírito do anticristo. E a palavra de Deus diz que
Enquanto a igreja não for levada no arrebatamento, Satanás não poderá se levantar com o seu servo anticristo, por causa da resistência espiritual que a igreja oferece a este mundo. Então entenda você não faz parte deste corpo simplesmente para receber bênçãos pessoais. Você foi alistado para esta guerra, porque esta guerra existe também no nível da igreja. Então nossa oração é para que os líderes, os pastores tenham sabedoria e também se arrependam dos seus pecados, de corrupção, de relativização, de querer agradar a torcida, de agradar as pessoas. A cruz é o centro do evangelho, e a cruz de Jesus que precisa ser pregada. E só a cruz e a ressurreição oferecem libertação para o indivíduo, para a família, para a igreja e para as nações. Deus quer levantar a igreja do Brasil, porque esse é o nosso território, e você faz parte disso. Não basta entregar aqui no altar e depois tomar de volta, porque às vezes a gente faz isso. No momento que a gente está debaixo da unção da palavra, a gente entrega, mas quando vai encarar a luta de novo, a gente toma de volta e fica ansioso. É natural ficar ansioso, mas Davi confiou no Senhor, seu Deus. O Deus que você crê é Senhor do universo. A tua vida, a tua família não está à mercê da sorte. Invocar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Precisamos crer mais e andar pela fé. Deus quer fazer algo tremendo na tua história, porque nunca o mundo precisou tanto de um testemunho. O mundo não quer saber de teologia. Você vai pregar para a pessoa, ela fala: você tem a tua religião, eu tenho a minha. Mas quando você conta o que Deus fez na tua, a pessoa diz: eu quero isso para mim. Quantos aqui querem ser testemunhas de Jesus? Com a sua vida, com a sua integridade, com o teu caráter, com o teu amor, Deus vai restaurar. Lembrem-se, nunca foi o coração de Deus que a história de Saul acabasse assim, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. E Deus restituiu aos benjamitas na vida de Mordecai. Levante a mão para o Senhor. Nós não devemos buscar a Deus para que Ele nos abençoe com alguma coisa. É uma inversão de valores. A nossa busca a Deus é por quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é Salvador, Ele é Pai, Ele é o nosso Deus. E quando nós nos deleitamos nele, Ele tem prazer em nos abençoar. E Senhor, hoje nós levantamos um clamor pela nação brasileira. Senhor, nós sabemos, Senhor, que não existe um partido onde haja resposta para todas as questões. Não existe um homem ou uma mulher que seja a resposta para o Brasil. A nossa resposta é o Senhor. Por isso nós te consagramos o destino da nossa nação e clamamos, Senhor, para que o Senhor ponha a mão e nos dê a vitória, Senhor, seja ela qual for. Nós estamos aqui rendidos, Senhor, como teus filhos, te suplicando, Senhor, para que
Tu estendas o tempo da igreja, Senhor, de pregarmos com liberdade, para que os desvalidos, os necessitados, possam receber não somente pão, também o pão, a saúde e a educação, mas sobretudo, Senhor, que recebam a palavra de cura e restauração, que a tua palavra abençoe o teu povo hoje, Senhor, em toda a nação brasileira. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quem quer que ganhe a eleição, Senhor, nós vamos interceder e orar para que faça um grande governo, não debaixo do poder de Amaleque, mas debaixo das tuas mãos. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Espírito sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, meu querido.